Oi, eu sou a Dani e esse é o Pantufa de Unicórnio. E hoje a gente vai estrear uma nova série aqui no Pantufa, que é a série Teorizando. Nessa série de vídeos, a gente vai falar sobre teorias criadas por fãs de obras, sejam elas filmes, livros ou até seriados. Você já teve a experiência de terminar de assistir um filme, uma série ou de ler um livro e assim que você acabou, você ficou com aquela sensação de que você precisava conversar com alguém a respeito daquilo? Bom, eu já senti isso várias vezes. E com a internet a gente consegue se conectar com outros fãs que também estão com essa sensação e que também querem conversar sobre o que aconteceu, criar teorias, especular sobre o que pode acontecer nos próximos capítulos, episódios, livros ou filmes daquelas obras que a gente gosta. E é sobre essas criações dos fãs que a gente vai conversar aqui no Teorizando. Para inaugurar essa nossa série, a gente escolheu uma obra que a gente ama de paixão, que é As Crônicas de Gelo e Fogo. As Crônicas de Gelo e Fogo são uma série de livros criados pelo George R. R. Martin. Nós temos até agora 5 livros lançados. Essa obra também foi adaptada para a TV pela HBO, que tem aí 7 temporadas de Game of Thrones, ou A Guerra dos Tronos. E graças a essa adaptação da TV, as Crônicas de Gelo e Fogo ficaram ainda mais populares, mais pessoas se interessaram por comprar os livros, ler os livros e saber mais sobre essa série. Então a gente tem muitos fãs ao redor do mundo. A adaptação da TV já tem 7 temporadas e no dia 27 de abril de 2019 vai estrear a última temporada da série de TV. Mas os livros ainda não acabaram, a gente tem 5 livros aí lançados já pelo George R. R. Martin. A previsão é que sejam 7 livros ao todo para contar toda essa história. E o 6º livro tá para sair aí já tem algum tempo e a gente fica na expectativa aí. Os fãs dos livros ficam sempre na expectativa para ver se nesse ano, enfim, sai o novo livro da série. Mas hoje o vídeo é sobre teorias dos fãs. E para falar das teorias, a gente tem que sim falar dos livros, falar da série. Então vai ter spoiler aí de tudo que existe sobre Game of Thrones, sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. A teoria que a gente escolheu para falar neste primeiro episódio do Teorizando, ela envolve um personagem muito querido por todo mundo, que é o Tyrion Lannister. Existe uma teoria aí criada pelos fãs que tem a ver com a paternidade do Tyrion. Com base em vários elementos aí, informações contidas nos livros, os fãs desenvolveram uma teoria de que talvez o Tyrion não seja filho biológico do Tywin, porque existia uma situação ali com o Rei Louco, dele desejar a Joanna Lannister, que é a mãe do Tyrion, e dele tem pessoas ali que fazem menção a ele ter se passado com ela em alguns momentos. Então começou a se desenvolver aí essa teoria também com base em alguns atributos físicos do Tyrion, que nos livros tem os cabelos mais claros do que os irmãos, tem os olhos de cor diferente. Então os fãs começaram a teorizar a respeito do Tyrion não ser filho biológico do Tywin, mas sim do Rei Louco. Parece que tem até uma questão de datas ali que coincide, que culminaram nessa teoria. A nossa intenção aqui não é entrar muito nos elementos que fundamentam essa teoria. A gente vai inclusive deixar aqui embaixo alguns links de vídeos que falam mais da teoria e de textos de fãs que desenvolvem bem o porquê deles acharem que o Tyrion pode não ser filho biológico do Tywin. O nosso objetivo hoje é teorizar um pouco sobre como que ficaria a narrativa dos livros, da história, caso essa teoria se concretizasse, e falar um pouco do valor narrativo dessa teoria. Essa teoria divide um pouco os fãs da série. Por um lado, as pessoas que gostam acham a teoria sensacional, que faz todo sentido, que o Tyrion tem que ser um Targaryen mesmo, e que essa teoria é incrível. Por outro lado, tem outros fãs da série que criticam um pouco essa teoria e que costumam dizer que caso essa teoria venha a se concretizar, eles acham que seria narrativamente um pouco pobre. Isso empobreceria um pouco a narrativa das crônicas como um todo, porque pareceria que todos os personagens que são mais importantes aqui na série, eles teriam que ser Targaryen. E que essa galera acha que não é tão legal assim, que todos os personagens que são mais proeminentes, que têm uma importância maior ali no enredo,
tenham que ser Targaryen. Eles acham que seria mais rico para a história caso os personagens que a gente gosta e que são importantes e que têm uma grande relevância ali na narrativa da série sejam mais diversificados e não todos Targaryen. É claro que gostar ou não gostar de uma teoria, achar que é bom, achar que é ruim, algum elemento de uma história, tem muito a ver com o nosso gosto pessoal, né? Tem coisas que algumas pessoas vão achar incríveis e que outras não vão gostar. Mas sobre essa teoria, eu acho que tem alguns aspectos que, se a gente pensar, podem fazer com que a gente tenha uma leitura um pouco diferente dessa situação aí de os nossos três personagens principais terem essa conexão entre si. Então, antes da gente falar um pouco da questão do Tyrion mesmo, eu queria falar um pouco do Jon. Na série de TV, a gente já teve confirmado uma outra teoria dos fãs, que era de que o Jon era filho biológico da Lyanna e do Rhaegar. Nos livros isso ainda não aconteceu, não se concretizou, mas na série essa teoria já foi confirmada na última temporada. É claro que existe a possibilidade de os livros trazerem elementos diferentes da série, inclusive os produtores e o próprio George R. R. Martin dizem que os finais não vão ser iguais e que elementos serão diferentes. O que realmente deve acontecer, até porque o livro tem mais personagens, mais tramas e mais detalhes a respeito de tudo, então é bem possível que a construção do final do livro seja um pouco diferente, mais rica e mais complexa do que o que vai ser apresentado pra gente na série. Mas em relação a essa questão da paternidade do Jon, eu acredito que nos livros também vai se concretizar, porque existem muitos elementos ali. Ele foi plantando essa sementinha ao longo de todos os livros da série, então eu acho que é algo que vai ser comum para ambos os desfechos aí dessa história. E aí eu ouvi algumas pessoas falando, o pai de verdade do Jon Snow é o Rhaegar, viu? Agora se concretizou. E aí a gente tem uma questão aí para discutir a respeito, né? Que eu acho que se aplica tanto ao Jon, quanto ao Tyrion, quanto a, enfim, qualquer situação de paternidade aí que a gente tem. Tanto na ficção quanto na vida. É muito complicado utilizar a partir desse pressuposto que o Jon não é filho de verdade do Ned, na minha opinião. Porque por mais que ele possa vir a descobrir que as origens dele biológicas são essas, e isso com certeza vai impactar na forma que ele se compreende no mundo, ele entender a própria história, entender melhor inclusive as atitudes do Ned. Por mais que realmente, se essa informação chegar até ele, quando chegar até ele, isso vá ter um impacto na trajetória dele dali pra frente, eu acho que não dá pra gente dizer que o Ned não foi um pai de verdade pro Jon Snow, que o Ned não é o pai do Jon Snow. Porque, afinal de contas, a única referência paterna que ele teve durante a vida inteira dele foi o Ned Stark. E isso foi determinante para que ele se construísse como esse personagem que a gente gosta tanto. O caráter que ele desenvolveu, a moral, a forma de agir, tudo que ele aprendeu durante a vida foi com a referência paterna do Ned. O Ned tratou ele como um filho. Claro que ali naquele universo a gente tem a questão dele ser um filho bastardo, e ele tem todas as mágoas decorrentes de situações relacionadas a isso, como o fato de não ser aceito pela Catelyn, como o fato de não se sentir tão pertencente, assim, como o fato do preconceito em relação aos bastardos, né, como um filho de segunda classe. Mas até essas mágoas e essa situação fazem parte de quem ele é. Então não dá pra gente dizer agora que o Ned não é o pai de verdade do Jon Snow. É tudo muito mais complexo do que isso. Essa informação dele ser filho do Rhaegar vai fazer com que ele compreenda toda a história dele, até mude um pouco o olhar dele a respeito do próprio pai dele, Ned, né, do pai que ele teve durante a vida, que tinha ali uma questão que parecia não se encaixar na personalidade do Ned, né, e na ética dele, o fato dele ter tido uma amante e dele não falar pro Jon quem é a mãe dele, né, não ser sincero, não apresentar toda a verdade da história do Jon. Então, com certeza, conhecer essa história vai fazer com que o Jon se entenda no mundo de uma forma diferente. Mas isso jamais vai mudar os laços que ele já construiu de fraternidade com os irmãos com quem ele cresceu. Não vai mudar o laço de amor, de admiração que ele tem pelo Ned. Não vai mudar o fato dele ter se construído enquanto ser humano como um filho do Ned. E isso também se aplica ao Tyrion.
Caso a gente venha a ter realmente essa teoria se concretizando com a informação de que biologicamente o Tyrion é filho do Rei Louco, isso não muda o fato que o Tyrion cresceu naquela família que não o aceitava, que o Tywin causou todos esses traumas para o Tyrion, não o aceitando, não o vendo como uma possibilidade ali de filho para administrar toda a propriedade dos Lannister. Esse complexo que o Tyrion desenvolveu de não ser aceito pelo pai, até não só o pai, mas muitas pessoas na sociedade, né, o menosprezam. Apesar dele ser um Lannister, né, uma família muito prestigiada, nobre, que tem muitas posses, muito dinheiro, muito poder, apesar disso tudo, ele sofreu vários preconceitos, ele tinha essas questões dentro da família, ele tinha Cersei que culpava ele pela morte da mãe, ele tinha o pai que nunca foi um pai amoroso, afetuoso, nunca o viu como um filho de quem ele se orgulhava. Tudo isso constrói quem o Tyrion é. Isso não vai mudar. Se ele vier descobrir, ou se viesse confirmar esse elemento de que ele é um filho biológico do Rei Louco, isso pode fazer com que ele se entenda no mundo de uma forma diferente, claro. E até dependendo de como for a situação, supondo que o Tywin tivesse conhecimento dessa situação, é possível que o Tyrion entenda que talvez o Tywin tinha mágoa, tinha rancor ali pela situação que a Joanna passou e projetou isso no filho. Enfim, é claro que tudo é complexo e que daí muda um pouco a forma como tudo pode ser lido. Mas não muda o fato de que o Tyrion se construiu enquanto esse personagem que a gente gosta, que a gente admira, a partir de toda essa história e tendo como referência paterna o Tywin. Eu não lembro se essa cena foi reproduzida no seriado, mas eu tenho lembrança de que nos livros existe uma passagem em que uma das tias Lannister, ela menciona que o Tyrion é o único dos filhos do Tywin. O Tywin ele foi construído como esse personagem sagaz, inteligente, muito político e que tem essa capacidade ali de jogar esse jogo dos tronos e esse jogo de poder ali que existe nessa sociedade. Ele tem 3 filhos que são gêmeos, Cersei e o Jaime, e também tem o Tyrion. E desses 3 filhos, o Tyrion ele é colocado pra gente como o único dos filhos que herdou essa característica do pai, essa sagacidade. O Tyrion é um personagem extremamente inteligente, muito curioso, é um ávido leitor, e ele se construiu como esse homem que tem essa característica muito parecida com a do pai dele, de ser capaz também de observar bem as pessoas, de ler bem as pessoas, de entender o que as motiva e de, por conta disso, ser uma pessoa politicamente muito inteligente, muito capaz de entrar nesses jogos de poder que existem nessa sociedade e que existem entre essas famílias ali proeminentes na sociedade de Westeros. E por conta disso, eu fico pensando que seria muito rico para a história se a gente tivesse a informação de que o Tyrion, o único filho que se parece com o pai, nesse aspecto, né, de inteligência, de ter aprendido, mesmo observando o pai ali agir, o pai manipular e projetar, né, a longo prazo o que ele quer que aconteça e onde que ele quer que a família chegue, o Tyrion ter sido o único filho que realmente conseguiu aprender essa habilidade do pai, mas eles não terem esse laço biológico. Então, nessa perspectiva, eu fico achando que seria, sim, muito rico e muito interessante para a narrativa se o único filho do Tywin, vamos assim dizer, o único filho que se parece nesse aspecto com o Tywin, não tem esse vínculo biológico com ele. E pensando na narrativa como um todo, a gente tem 3 grandes eixos que vão movendo a nossa história, que no começo estão bem separados, mas que conforme a história vai sendo contada, vão caminhando ali para se encontrar. Eu acho que um primeiro argumento que é apresentado pra gente, um núcleo ali que a gente tem da história, é essa questão da guerra civil de Westeros. As disputas entre as famílias, nas uniões ali, nas alianças que vão sendo feitas e essa disputa pelo trono de ferro de Westeros. E nesse núcleo, nesse eixo, eu vejo o Tyrion como um personagem muito importante para todas as tramas que vão se envolvendo ali,
para manter o trono com o Joffrey no início da história. E a maioria dos acontecimentos importantes dentro desse eixo, o Tyrion ele tem um certo destaque, uma influência, uma interferência. Ele é um personagem que, na minha opinião, tem um destaque dentro desse eixo. Um outro argumento que a gente tem aqui no seriado diz respeito aos outros, a questão do mística lá do norte, desses entes, né, dos caminhantes brancos, que no começo são apresentados como essa coisa mística, que as pessoas daquela sociedade não acreditam que existe de fato, mas que vão se mostrando como uma ameaça real, e que a gente não tem muito conhecimento a respeito do que são esses seres, né, quais são os objetivos, o que acontece, mas que parece uma grande ameaça para a vida aqui dessas pessoas de Westeros e talvez até de todos os continentes. E dentro desse núcleo, desse eixo, o Jon tem um papel que vai ganhando muita relevância lá na muralha, e como sendo alguém que viu essa ameaça chegando e que tem esse papel importante como um líder lá e como alguém importante dentro desse núcleo de acontecimentos aqui desse eixo do norte, lá da ameaça dos outros. E um terceiro eixo que a gente tem da história é o eixo da Daenerys, de toda a história que é desenvolvida dela, da construção dela como uma líder, né, que parte de um ponto de uma personagem que totalmente vulnerável, vendida pelo irmão, né, trocada por um exército lá pelo irmão, largada a um marido que ela não conhecia, uma cultura que ela desconhecia, um povo que ela mal falava, não sabia falar a língua, e inúmeros desafios que a partir disso vão se apresentando para ela, e ela crescendo ali, passando por várias adversidades e se transformando numa líder, numa personagem muito poderosa, né? Também ligada a essa magia dos dragões. Então é o terceiro núcleo que a gente tem. E pensando nessa estrutura narrativa desses três eixos, eu acho que seria sim muito interessante para a história se a gente tivesse esses destaques em cada eixo, com esse traço comum da questão da ascendência, mas que por outro lado, embora seja um traço comum entre eles, não é um elemento que foi determinante para que eles sejam personagens que a gente admira. Claro, com exceção da Daenerys, que dentro da narrativa dela, o fato dela ser Targaryen, dela acreditar que ela tem esse direito ao trono, realmente é importante na construção dela enquanto personagem. Mas para esses outros dois personagens, que talvez possam se confirmar como sendo aí, como tendo sangue Targaryen, eu acho que pode ser muito rico que eles tenham esse traço em comum, mas que ainda assim, o fato da gente admirar esses personagens, gostar, ter desenvolvido afeto por eles, não tem a ver com o fato deles serem Targaryen. Pelo contrário, cada um teve a sua história, sua trajetória cheia de percalços, de mágoas, de traumas pessoais, que os levou a se transformarem nesses personagens que a gente admira, que a gente gosta, que a gente quer ver triunfando, né? Pode ser ainda mais interessante para a narrativa, pode tornar ela ainda mais complexa se a gente pensar que eles têm um aspecto comum, mas que a gente não gosta deles por conta desse aspecto comum. Não é por serem Targaryen que eles são especiais. Aliás, dentro da trama, o Jon seria um bastardo e o Tyrion também seria um bastardo, eles nem seriam Targaryen de fato, né, dentro do universo ali. A não ser que venha se concretizar uma outra teoria de que a Lyanna casou com Rhaegar, o que tornaria o Jon um herdeiro legítimo, né? De qualquer forma, a construção tanto do Jon quanto do Tyrion como personagens que são inteligentes, bondosos, que têm características ali que despertam a nossa admiração, não tem nada a ver com o fato deles terem talvez esse vínculo aí genético. E eu acho por isso que pode ser sim muito rico para a história, caso venha se confirmar que existe aí esse traço comum entre eles. Que eu acho que daí pode servir para explicar de repente uma conexão deles com dragões e para fazer com que eles sejam ainda mais poderosos e importantes aí nessa reta final da narrativa, mas que ainda assim, na minha opinião, não desmerece toda a história que eles viveram. Eu vejo que o que os construiu como personagens que a gente gosta muito não tem a ver com esse fato. Então esse fato seria só um elemento novo aí que talvez pudesse servir para que eles se entendessem no mundo de uma forma diferente, para que eles tenham aí, a partir de então, novas possibilidades dentro da narrativa, mas que ainda assim não muda o fato de que a gente se apaixonou por Jon Snow,
por Tyrion Lannister e não por pessoas Targaryen. Isso é só um traço sanguíneo que não foi significativo para definir quem eles são. Mas e você? O que você acha dessa teoria? Tô viajando na maionese? Vai ser horrível? Enfim, teoriza aqui embaixo pra gente nos comentários que a gente vai adorar saber o que você acha. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho aí pra dar uma moral pra gente, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!